Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa, a esta análise mais a fundo sobre a arte e, por que não dizer, a ciência da proclamação. Vamos ser sinceros. Em um tempo tão plural e ao mesmo tempo tão secularizado como o nosso aqui no Brasil, a tarefa de pregar o evangelho de um jeito que seja relevante, profundo e que realmente transforme nunca foi tão crucial e, olha, nunca foi tão desafiadora. O que a gente vai fazer aqui não é um manual de dicas para pregadores, longe disso. A nossa proposta é embarcar numa jornada acadêmica mesmo, uma exploração passo a passo do processo homilético, começando lá nos fundamentos teológicos mais profundos, até chegar no ato final da entrega, na encarnação da palavra. E para essa tarefa a gente não está sozinho. Nosso papo vai ser guiado por alguns dos maiores pensadores da homilética de hoje. A gente vai se apoiar na análise de contexto do James Neiman e na abordagem de narrativa do Eugene Lowry. Vamos mergulhar nos mundos do texto com a Mary Foskett e aprender a forjar mensagem com o Marvin McMichael. Vamos explorar as delicadezas da linguagem com a Jennifer Lord e, finalmente, vamos pensar na entrega, no corpo, na voz com a mestria da Teresa L. Fry Brown. O nosso objetivo é ambicioso, sim. Construir juntos uma compreensão completa da pregação. Uma pregação que seja teologicamente bem informada, exegeticamente responsável, retoricamente eficaz e, acima de tudo, existencialmente autêntica. Então, vamos começar nosso percurso? Para garantir que a nossa conversa seja clara e profunda, a gente organizou nosso roteiro em 6 sessões, e uma depende da outra. É muito importante entender a lógica dessa sequência, tá bem? Primeiro a gente começa com os fundamentos, porque é impossível construir uma mensagem sólida sem um alicerce teológico e contextual firme. Só com essa base pronta é que a gente pode, na segunda sessão, se debruçar sobre a palavra, com a seriedade que a interpretação exige. Depois de entender o texto, a terceira sessão, a proposição, vai nos ensinar a focar a mensagem, a transformar um mar de ideias numa única verdade poderosa. Com a mensagem definida, a quarta sessão, a estrutura, vai mostrar como a forma do sermão já é em si parte da mensagem. A quinta sessão, a linguagem, vai nos dar ferramentas para vestir essa estrutura com palavras e imagens que tenham vida. E por fim, a entrega, o grande final do processo, onde todo aquele trabalho de preparação se torna um ato vivo de comunicação. Cada passo é um degrau para o próximo, num caminho que nos leva do abstrato para o concreto, da ideia para a encarnação. Então vamos lá, nossa primeira sessão, os fundamentos. E a pergunta que nos guia parece simples. Onde é que um sermão começa de verdade? A resposta mais comum que a gente ouve por aí é que tudo começa no texto bíblico. Só que essa visão, por mais bem intencionada que seja, é um pouco ingênua. Ela ignora um fato. Ninguém, absolutamente ninguém, chega diante do texto como uma folha em branco. Antes mesmo da gente escolher uma passagem sequer, 3 forças gigantescas, e muitas vezes invisíveis, já estão moldando o sermão que vai nascer. São elas: a teologia que mora dentro de quem prega, o contexto sociocultural em que a igreja vive e o fluxo da liturgia, do culto, que envolve a proclamação. Esses são os verdadeiros alicerces da pregação. Para a gente entender o primeiro alicerce, a teologia, o homileta Ronald J. Allen nos dá uma ferramenta fantástica: o conceito de família teológica. Pensa nisso como se fosse o sistema operacional que roda no seu computador ou no seu celular. A gente não o vê o tempo todo, mas ele está lá, por trás, definindo como cada aplicativo vai funcionar. Essa família teológica é um conjunto de pressupostos sobre Deus, sobre a humanidade, sobre Cristo, salvação e igreja. É uma teologia que a gente mais herda do que escolhe, sabe? A gente absorve da família, da denominação, do seminário, das experiências de vida. A tarefa de quem prega com consciência não é tentar se livrar disso, até porque seria impossível, mas sim identificar qual é a sua família. Entender os pontos fortes, os pontos cegos, as limitações e deixar que essa teologia seja sempre desafiada e reformada pelo próprio texto bíblico. Agora, olha que interessante este slide. Ele mostra, na prática, o impacto dessas famílias teológicas. Vamos gastar um tempinho aqui porque isso é fundamental. Vamos analisar 4 grandes famílias e imaginar como cada uma delas leria o mesmo texto, a ressurreição do filho da viúva de Naim, lá em Lucas capítulo 7. Primeiro, a família liberal. Essa galera tem suas raízes no iluminismo, então valoriza muito a razão, a experiência humana, a ética. Diante de Lucas 7, um pregador liberal provavelmente focaria na compaixão imensa de Jesus, vendo isso como um modelo ético para todo mundo. O sermão seria um chamado para a igreja imitar essa compaixão para ser um agente de vida para os vulneráveis da nossa sociedade. O milagre em si talvez fosse interpretado não como uma quebra das leis da natureza, mas como uma metáfora poderosa do poder do amor de restaurar a vida onde há morte social existencial. O foco não é o sobrenatural, mas o chamado ético. Agora,
A família evangélica. Nascida nos grandes avivamentos, a teologia evangélica dá muito valor à autoridade da Bíblia, à conversão pessoal e à obra de Cristo na cruz. Um pregador dessa família olharia para a mesma história e veria, acima de tudo, uma prova clara da divindade de Jesus e do seu poder total sobre a morte. A pregação ia bater na tecla da realidade literal do milagre. A mensagem seria um chamado à fé pessoal em Cristo, o único que pode nos dar vida eterna. O ponto central aqui é a ação direta sobrenatural de Deus na história, um evento que pede uma resposta de fé de cada um. Em terceiro lugar, a família pós-liberal. Essa corrente surgiu meio que como uma crítica ao liberalismo. Pensadores como George Lindbeck defendem que a teologia não tem que se basear em experiências universais, mas na narrativa específica da Bíblia, que forma uma cultura, um povo. Um pregador pós-liberal, olhando para Lucas 7, faria uma pergunta diferente. Não o que isso nos ensina de ético, nem isso prova que Jesus é Deus. A pergunta seria, como essa história funciona dentro da grande história da Bíblia para formar a identidade do povo de Deus? O sermão focaria em como essa narrativa de um Deus que peita a morte molda a igreja para ser uma comunidade que vive à luz da ressurreição, uma contracultura que se recusa a aceitar o poder da morte. Por último, a teologia da libertação. Nascida aqui na América Latina, no meio da pobreza e da opressão dos anos 60 e 70, com figuras como Gustavo Gutierrez e o nosso Leonardo Boff, essa teologia lê a Bíblia a partir da ótica dos pobres. Um pregador da teologia da libertação olharia para a viúva de Naim e veria, antes de qualquer coisa, a condição social dela, mulher, viúva e agora sem o único filho. Numa sociedade patriarcal, isso era uma sentença de miséria e exclusão. O ato de Jesus, então, não é só um milagre particular, é um ato político de libertação. É a restauração da dignidade, da autonomia e da viabilidade econômica de uma pessoa oprimida. A pregação seria um chamado para a igreja identificar as viúvas de Naim de hoje e confrontar as estruturas de morte, a pobreza, o racismo, o machismo, que continuam matando. Perceberam a diferença brutal? É o mesmo texto, mas são 4 sermões radicalmente diferentes. A questão não é qual é o certo, mas sim reconhecer como a nossa lente teológica já define o que a gente vai enxergar como o ponto principal do texto. Da teologia de quem prega, a gente passa para o segundo alicerce, o contexto da congregação. James R. Neiman nos dá um alerta sobre o perigo da pregação genérica. Sabe aquele sermão que poderia ser pregado em qualquer igreja, em qualquer cidade, em qualquer ano? Então, por poder ser pregado em qualquer lugar, ele acaba não falando de verdade com ninguém em particular. Um sermão sobre esperança que não reconhece a taxa de desemprego que tira o sono da comunidade, ou uma pregação sobre paz que ignora a violência urbana que aterroriza as famílias durante a semana, corre o risco de se tornar, como ele diz, palavras vazias. Podem até ser palavras teologicamente corretas, mas são existencialmente ocas, porque não se conectam com a vida real, com as dores e alegrias concretas de quem está ouvindo. Mas beleza, como é que se analisa esse contexto de um jeito profundo? Neiman nos dá 3 quadros de análise. O primeiro é a estrutura como identidade cultural. Isso significa ler os símbolos que unem e definem uma comunidade. Pensa na camisa da seleção brasileira. Em Copa do Mundo é um símbolo de união, mas nos últimos anos ela foi sequestrada por um grupo político, virou um símbolo que divide muita gente. Um pregador que ignora essa complexidade simbólica e usa a imagem da camisa de forma ingênua pode acabar afastando uma parte da igreja sem nem perceber. Analisar o contexto é ler esses símbolos. O segundo quadro é a estrutura como suporte, que fala dos sistemas de poder e organização. Quem manda na igreja local? É o pastor, um conselho de presbíteros, assembleia? E fora da igreja? A economia da cidade gira em torno do agronegócio, da indústria ou do comércio informal? Uma pregação sobre dízimo ou sobre trabalho justo vai ter que ser radicalmente diferente em cada um desses lugares. O terceiro quadro é a estrutura como mentalidade, ou seja, a visão de mundo que predomina. A mentalidade de uma comunidade ribeirinha na Amazônia, onde o tempo é regido pelo subir e descer do rio, é totalmente diferente da mentalidade de um jovem da Faria Lima, em São Paulo, cujo tempo é regido pela flutuação da bolsa. A pregação eficaz precisa falar a língua não só no idioma, mas na cultura e na existência de quem ouve, dialogando com suas esperanças, medos e visões de mundo. E para fechar os alicerces, o terceiro, a liturgia. Melinda Akvik nos dá o conceito de Prima Theologia, ou Primeira Teologia. A ideia é revolucionária. A declaração de fé mais importante de uma igreja não é o que está escrito no papel, mas o que ela faz quando se reúne para adorar. A liturgia é a teologia em ação. Sendo assim, o sermão não é um evento isolado.
uma palestra no meio dos louvores. Ele faz parte de um fluxo, de uma narrativa. A oração de confissão prepara a terra do coração para receber a semente da graça. Um hino cantado antes da leitura pode já introduzir o tema do sermão, criando uma expectativa. A Santa Ceia, depois da pregação, pode ser a encarnação no pão e no vinho da mensagem que acabou de ser ouvida. Quem prega precisa se perguntar como o meu sermão serve a esse fluxo do culto. E como esse fluxo serve ao meu sermão? Eles têm que se alimentar, criando uma experiência de adoração coerente, que transforma. E com isso, a gente fecha nosso primeiro grande bloco. A primeira lição fundamental da nossa jornada é a seguinte: o trabalho do sermão não começa na escrivaninha na segunda-feira com a Bíblia aberta. Ele começa na autoanálise teológica de quem prega, na observação pastoral atenta da comunidade e na participação humilde no fluir da adoração de todo mundo junto. Ignorar esses alicerces é, sem dúvida, construir um castelo na areia. Pode até parecer bonito por um tempo, mas não vai aguentar os ventos da irrelevância. Com os alicerces bem firmes, agora sim a gente pode se voltar para o texto bíblico. Esta sessão é sobre interpretação, ou, no termo técnico, é exegese. E a gente precisa dizer com todas as letras. Exegese não é um exercício acadêmico só para especialistas. É uma disciplina espiritual com consequências éticas profundas. Uma exegese feita às pressas, com preguiça ou com más intenções, pode levar à heresia, à manipulação, à opressão, justificando preconceitos em nome de Deus. É por isso que a gente se aproxima do texto com o máximo rigor, mas também com a máxima humildade, numa atitude de oração. Para nos guiar nessa tarefa que não é fácil, o modelo dos 3 mundos do texto da estudiosa Mary F. Foskett é de um valor incrível. Ela nos convida a explorar o texto em 3 dimensões que estão sempre conversando entre si. O primeiro é o mundo por trás do texto. Aqui a gente age como um historiador, um detetive. A gente pergunta sobre o contexto da época, histórico, social, político, quem escreveu, para quem, quais eram os costumes. Sem esse trabalho, a gente corre o risco de cometer anacronismo, de ler nossos valores do século XXI num texto do século I. O segundo é o mundo do texto. Aqui, a gente vira um analista literário. A gente olha para a estrutura do texto, o gênero, é poesia, é narrativa, os personagens, o enredo, as metáforas, as palavras que se repetem, como o autor usou a arte da linguagem para construir a mensagem. E o terceiro, que talvez seja o mais desafiador, é o mundo à frente do texto. Esse é o nosso mundo, o mundo de quem interpreta. Foskett insiste que não existe leitura neutra. Nossas experiências, nossa cultura, nossa classe social, nosso gênero, tudo isso forma as lentes através das quais a gente lê. A exegese fiel acontece na tensão criativa entre esses 3 mundos. Este slide dá um exemplo poderoso de como o mundo à frente do texto impacta tudo. A Mary Foskett notou que por séculos a história de Davi e Batseba, lá em 2 Samuel 11, foi lida e pregada como uma trágica história de adultério. O foco era na tentação, na falha moral dos dois. Mas aí, no final do século XX, no mundo que começou a discutir mais abertamente sobre assédio e abuso de poder, com o escândalo Clinton-Lewinsky explodindo na mídia, a leitura dessa mesma história começou a mudar da água para o vinho. As pessoas começaram a fazer perguntas que antes não eram feitas. Peraí, Batseba tinha como dizer não para uma ordem do rei? Onde é que está o consentimento numa relação com tanto desequilíbrio de poder? A leitura se moveu de adultério para abuso de poder. O texto da Bíblia não mudou uma vírgula. O que mudou foi o mundo à frente do texto, a consciência cultural de quem lê, que jogou luz sobre as dinâmicas de poder que sempre estiveram lá na história, mas que eram invisíveis para as gerações passadas. Isso prova que a tal da interpretação pura, objetiva, fora da história, simplesmente não existe. Nossas lentes culturais não são um defeito, mas uma realidade que a gente precisa reconhecer e lidar com responsabilidade. E essa citação da Gale A.E. joga na nossa cara a responsabilidade ética da interpretação. Toda leitura é seletiva. É como usar um holofote. A área que você ilumina revela, mas ao mesmo tempo, todo o resto fica na sombra. Isso força quem prega a se perguntar o tempo todo: quais vozes eu estou destacando nessa interpretação e quais eu estou silenciando? Ao ler a parábola do filho pródigo, eu estou focando só na graça que o filho mais novo recebeu ou eu estou disposto a sentar com o incômodo e a dor do filho mais velho que representa tanta gente fiel nas nossas igrejas? Ao pregar sobre Paulo, eu estou celebrando só o herói ou estou prestando atenção nas vozes de mulheres como Lídia e Priscila, que foram cofundadoras e pilares daquelas comunidades? Reconhecer que a gente sempre seleciona é o primeiro passo para uma interpretação mais justa, mais honesta e com mais vozes. Resumindo essa segunda sessão, a exegese fiel é um diálogo dinâmico. É uma dança entre o mundo antigo que criou o texto, a arte literária que está dentro do texto e o mundo de hoje, do qual nós fazemos parte. Não se trata de achar uma única resposta, mas de se envolver nesse processo de perguntas e respostas, deixando que a palavra antiga se torne viva e relevante para os dilemas, as dores e as esperanças do nosso tempo. Depois do trabalho profundo e às vezes cansativo da exegese, quem prega se depara com um novo desafio:
O excesso de informação. A exegese traz uma riqueza de detalhes históricos, literários, teológicos. Tentar falar de tudo isso num único sermão é a receita certa para o desastre, para uma mensagem confusa e sem impacto. É aqui que entra o passo crucial de forjar a proposição. Pensa num garimpeiro que volta da mina com um saco cheio de terra, pedras e, no meio de tudo, algumas pepitas de ouro. A tarefa de forjar a proposição é exatamente isso: peneirar todo esse material para isolar uma única pepita de verdade, brilhante e valiosa que vai ser oferecida à congregação. É sobre encontrar o ouro, não entregar o cascalho. Para construir essa proposição de um jeito forte, Marvin A. McMichael nos convida a buscar a sabedoria lá na Grécia Antiga, com Aristóteles e seus 3 apelos. Uma pregação que é só logos, só apelo à razão, vira uma aula de teologia fria, que informa a mente, mas não toca o coração. Uma pregação que é só patos, só apelo à emoção, vira um sentimentalismo barato que pode até arrancar lágrimas, mas não gera mudança de vida. E uma pregação que é só ethos, só apelo ao caráter e à ação, se torna um moralismo chato que produz culpa, mas não a alegria da graça. A grande sacada da proposição de um sermão, segundo McMichael, é costurar esses 3 fios numa coisa só, onde a verdade teológica, o logos, a cabeça, toca o coração e a vida real, o patos, o coração, e, como consequência, nos move para uma nova forma de viver, o ethos, as mãos. Essa frase do lendário Fred Craddock pega um dos grandes paradoxos da comunicação. A clareza e o foco não limitam o alcance da mensagem. Muito pelo contrário, eles ampliam. Uma mensagem que tenta falar de tudo acaba não falando com ninguém. Mas uma mensagem com um foco preciso, numa única verdade do Evangelho, tem o poder de encontrar as pessoas nas suas mais diversas situações. Porque a verdade, quando é clara, se aplica a todo mundo. O Craddock dizia que o pregador tinha que ser capaz de resumir o sermão em uma única frase. Se não consegue, é porque o sermão ainda não está pronto. Simples assim. E o Marvin McMichael nos desafia com a pergunta mais destruidora e, ao mesmo tempo, mais útil que um pregador pode se fazer. E daí? Em inglês, so what? A gente pode ter feito uma exegese brilhante sobre a teologia da aliança em Deuteronômio, mas se a gente não conseguir responder à pergunta que está ecoando na cabeça de cada pessoa na igreja, e daí? Por que isso importa para mim, aqui e agora? O sermão falhou. Imagina cada pessoa sentada no banco pensando: nossa, que interessante isso que o pastor está falando. Mas como isso me ajuda a pagar o aluguel no fim do mês? Como isso me ajuda a lidar com o diagnóstico que eu recebi ontem? A pergunta, e daí, não é falta de respeito, é o grito da alma humana por relevância. E a proposição do sermão tem que ser a resposta a esse grito, construindo uma ponte sólida entre o mundo antigo do texto e o mundo de hoje da congregação. A resposta para o "e daí" nos leva ao objetivo do sermão. Pregação não é para informar, é para transformar. Baseado nas ideias do Henry H. Mitchell, um mestre da pregação afro-americana, podemos pensar em 4 objetivos principais. São 4 jeitos diferentes de responder ao "e daí". A resposta pode ser: isso importa porque vai acender a sua mente com um jeito novo de entender Deus. Ou, isso importa porque vai energizar a sua vontade para agir com justiça. Ou ainda, isso importa porque vai incomodar a sua consciência e te chamar ao arrependimento. Ou, por fim, isso importa porque vai tocar o seu coração com o conforto do Evangelho. Ter clareza de qual desses é o objetivo principal do sermão dá para a mensagem um senso de propósito, de direção e de urgência. Fechando nossa terceira sessão, a proposição é a alma do sermão. Ela nasce no encontro da exegese rigorosa do texto com a pergunta apaixonada pela relevância. Ela junta a verdade, emoção e ação. E ao definir um objetivo claro, ela garante que a pregação não seja só uma exposição de ideias, mas um evento que pode mudar vidas. Se a proposição é a alma do sermão, a estrutura é o seu corpo, o esqueleto que dá forma e visibilidade à mensagem. Por muito tempo, a estrutura foi vista só como uma caixa para colocar as ideias dentro, mas a nova homilética, que surgiu lá na segunda metade do século XX, nos ensinou que a forma não é neutra. O jeito como a gente organiza as ideias, se começa com a tese ou com uma história, se cria suspense ou já entrega a resposta no início, tudo isso faz parte da mensagem e molda a jornada de quem está ouvindo. Wesley Allen Jr. faz uma distinção que é genial. A diferença entre a voz e a forma. A voz de quem prega é a sua personalidade teológica, seu estilo, sua paixão. Ela tem que ser consistente para que a igreja reconheça a integridade e a coerência da pessoa ao longo do tempo. Já a forma, a estrutura, tem que ser flexível.
Usar a mesma estrutura de 3 pontos de uma poesia todo santo domingo não só fica chato e previsível, como também é um desrespeito com a diversidade dos textos da Bíblia. Um salmo pede uma estrutura diferente de uma narrativa. Um sermão de funeral exige uma forma diferente de um sermão de batismo. O pregador habilidoso tem uma mochila cheia de ferramentas estruturais e escolhe a melhor para cada tarefa. Vamos comparar duas lógicas de estrutura. A forma mais tradicional que dominou a pregação protestante por séculos é a dedutiva, como na lição proposicional. Aqui, a lógica de cima para baixo. O pregador já anuncia a tese no começo. Hoje vamos aprender 3 lições da parábola do bom samaritano. E depois vai provando cada ponto. A experiência de quem ouve é de um aluno numa aula, recebendo uma verdade prontinha. Em contraste, a lógica indutiva funciona de baixo para cima. Em vez de começar com a resposta, ela começa com uma pergunta, um problema, uma história. Ela convida quem ouve a uma jornada de descoberta, onde a tese principal só aparece lá no final. A experiência de quem ouve é de um companheiro de viagem numa exploração. Um dos modelos indutivos mais famosos é o das 4 páginas do Paul Scott Wilson, que segue a dinâmica de lei e evangelho. Vamos ao Bom Samaritano de novo. A página 1 identifica o problema no texto, a indiferença dos religiosos, o sacerdote e o levita diante do sofrimento. A página 2 conecta esse problema com o nosso mundo. Como a nossa religião muitas vezes nos cega para a dor do outro, como a gente cria desculpas para atravessar para o outro lado. A congregação se vê no problema. A página 3 volta para o texto para achar boa notícia. A ação de Deus é um samaritano, um herege, que encarna a misericórdia. O herói é o improvável. E a página 4 proclama como essa mesma boa notícia age no nosso mundo. Deus continua usando os improváveis, os marginalizados, para nos ensinar o que é o amor e nos chamar para a ação. A beleza desse modelo é a tensão que ele cria, fazendo a gente desejar a boa notícia. Outro mestre da forma indutiva é o Eugene Lowry, com sua estrutura que a gente pode chamar de o vale. Ele pensa o sermão como um enredo, uma história. Com o bom samaritano, o sermão começa quebrando o equilíbrio, com a pergunta do doutor da lei, quem é o meu próximo? Depois o sermão desce ao vale, aprofundando a tensão ao descrever a falha dos religiosos, nos forçando a encarar nossa própria hipocrisia. No fundo do vale acontece a virada, a chegada do samaritano. A partir daí, o sermão começa a subir, descrevendo suas ações de compaixão e cuidado, revelando a resposta de Jesus não como uma definição, mas como um desafio. E termina num novo equilíbrio, onde quem ouve não tem mais uma pergunta, mas uma tarefa. Vá e faça o mesmo. Essa estrutura transforma o sermão numa experiência dramática, que prende a atenção. Concluindo a 4ª sessão, a lição é clara. A estrutura não é só um detalhe, é uma decisão teológica e pastoral. Um pregador maduro não é escravo de uma única forma, mas é um artesão que, a cada semana, escolhe a arquitetura que vai servir melhor para abrigar a mensagem do texto e acolher a jornada espiritual da congregação. Forma e conteúdo precisam dançar juntos, em perfeita harmonia. Chegamos agora ao veículo da mensagem, a linguagem. Numa era que a teóloga Jennifer Lord chama de inflação de palavras, onde a gente é bombardeado por propaganda, discursos políticos, ruído digital, a escolha cuidadosa das palavras no púlpito se torna um ato de resistência e de sagrada responsabilidade. As palavras não são só caixinhas de ideias. Elas criam mundos, nomeiam realidades e podem abrir janelas para a esperança. O conceito principal da Jennifer Lords é que a pregação cristã deve ser um discurso de ressurreição. Isso não quer dizer um otimismo bobo de jeito nenhum. Pelo contrário, significa que a nossa linguagem deve seguir o padrão do próprio Evangelho, o padrão de morte e vida. Um discurso de ressurreição tem a coragem de nomear a morte que está no nosso meio, a dor do luto, a angústia da depressão, a realidade da injustiça, a fratura do pecado. A linguagem não foge da Sexta-feira Santa. Mas depois de nomear a morte com honestidade e compaixão, ela proclama com toda a convicção a vida, a ação de Deus que traz novidade, perdão e redenção. É uma linguagem que encara a cruz para poder anunciar o túmulo vazio. E como a gente faz isso na prática? A Lord nos ajuda a diferenciar a linguagem informacional da linguagem baseada em imagens. A linguagem informacional é a linguagem dos conceitos. Dizer Deus é onipresente é uma declaração informacional teologicamente correta, mas abstrata. A linguagem baseada em imagens apela para a experiência. Em vez de dizer Deus é onipresente, a linguagem de imagem, inspirada no salmista, diz Deus é como o ar que a gente respira, invisível, mas essencial, preenchendo cada espaço, dentro e fora de nós, sustentando nossa vida a cada momento, mesmo quando a gente nem percebe a sua presença. A imagem conecta o conceito teológico, o logos, com a experiência humana vivida, o pathos. Ela não é um enfeite, é o jeito como a verdade se torna palpável, real.
Cultivar uma linguagem rica é um trabalho para a vida toda. Algumas dicas práticas. Primeiro, seja específico. Em vez de falar de tempos difíceis, fale sobre o nó na garganta ou olhar o saldo negativo no aplicativo do banco. Segundo, fuja dos clichês e jargões religiosos. Frases como vaso de bênção ou vitória em nome de Jesus, de tanto usar, às vezes perdem o sentido. Encontre novas metáforas para expressar velhas verdades. Terceiro, leia de tudo. Leia poesia, ficção, bons ensaios. Um pregador que só lê teologia vai ter uma linguagem pobre. E por último, um ponto que não tem negociação, use linguagem inclusiva. Isso não é politicamente correto, é teologicamente necessário. A doutrina da Imago Dei diz que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Usar termos só no masculino para falar da humanidade, os homens, ou de Deus, só pai, sem explorar outras imagens bíblicas como a de uma mãe, acaba excluindo a experiência de mais da metade da igreja e empobrecendo nosso jeito de entender Deus. Resumindo a quinta sessão, a linguagem é a corrente sanguínea do sermão. Ela deve ser um discurso de ressurreição, alimentado por imagens que conectam a cabeça ao coração. E requer a disciplina de sermos específicos, concretos e fundamentalmente inclusivos para que a boa notícia seja de fato boa notícia para todas as pessoas em toda a sua diversidade. Chegamos finalmente à nossa última sessão, a entrega. Se as etapas anteriores foram a concepção e a gestação do sermão, a entrega é o momento do nascimento, da encarnação. É o instante em que a palavra cuidadosamente preparada no silêncio do estudo se torna um evento vivo, com som e com corpo, no espaço da comunidade. E para nos guiar nesse tema, ninguém melhor que Teresa L. Fry Brown, uma verdadeira referência no assunto. A Fry Brown começa com o conceito de presença de púlpito, e isso não tem a ver com teatro, mas com autenticidade. Muitos pregadores, especialmente no começo, caem na armadilha de imitar seus heróis, adotando um tom de voz ou gestos que não são seus. A Fry Brown alerta que isso vira uma caricatura. A autenticidade da qual ela fala não é uma técnica de apresentação, é a manifestação do ethos do pregador, aquilo que a gente falou na sessão 3. A congregação não ouve só as palavras, ela lê a pessoa que está falando. A sintonia entre a mensagem e a vida de quem prega é talvez o elemento mais poderoso da entrega. Isso exige vulnerabilidade e a coragem de ser quem se é. O conselho de Shakespeare que ela cita é perfeito. Acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. A voz é o principal instrumento físico de quem prega. A Fry Brown, que entende muito de fonoaudiologia, nos lembra que cuidar desse instrumento é uma responsabilidade. A base de tudo é a respiração pelo diafragma, que dá suporte e potência para a voz, sem cansar. Ela também insiste na importância de usar o tom natural. É muito comum ver pregadores forçando a voz para um tom mais grave, buscando uma voz de autoridade, o que, além de não ser autêntico, pode causar sérios danos vocais. A verdadeira autoridade vem da mensagem e da convicção, não de uma frequência de voz artificial. Uma boa articulação garante que a mensagem seja entendida. E, claro, o descanso vocal é essencial. Um pregador que fala por horas no domingo precisa dar um tempo para o seu instrumento se recuperar. A eterna briga: pregar lendo tudo ou sem papel nenhum. A Fry Brown tem uma visão bem prática e equilibrada. Pregar com um manuscrito completo permite um controle preciso da linguagem e do tempo. É ótimo para mensagens mais densas ou quando o tempo é cronometrado. O risco é perder o contato visual e a espontaneidade, soar como uma leitura. Pregar de forma extemporânea, só com esboço, permite uma conexão mais direta e natural com a igreja. O risco é se perder, ser impreciso, sair do foco. Para Fry Brown, não tem um método melhor que o outro. O melhor método é aquele que permite que a pessoa seja autêntica e eficaz. O que não dá para negociar em nenhum dos dois casos é a preparação rigorosa. Um bom sermão extemporâneo não é um improviso, mas o resultado de horas de estudo e ensaio, onde a estrutura e as ideias estão totalmente internalizadas. A entrega envolve o corpo inteiro. Como diz a citação, os gestos têm que ser uma extensão natural da mensagem, não uma coreografia artificial. O uso do espaço também comunica. Sair de trás do púlpito, por exemplo, pode sinalizar um momento mais íntimo, mais pastoral. A postura, o contato visual, a expressão do rosto, tudo isso prega. A Fry Brown chega a falar da aparência pessoal, não para criar regras de vestimenta, mas para nos lembrar de que nossa aparência não deve distrair, não deve roubar a atenção da mensagem. O corpo inteiro é um instrumento a serviço da proclamação. E assim, a gente conclui nossa sexta sessão. A entrega é o ato final que completa e encarna todo o processo do sermão. Ela acontece através de uma presença autêntica, do uso habilidoso da voz, de escolhas metodológicas conscientes e do engajamento de todo o corpo.
É o momento em que a palavra, como diz o Evangelho de João, se faz carne e habita por um instante no meio da comunidade. Chegamos ao final da nossa jornada. A gente viu que pregar não é uma coleção de habilidades separadas, mas um processo integrado, complexo. Recapitulando nosso caminho, começamos nos fundamentos, entendendo que teologia, contexto e liturgia são a terra fértil onde o sermão nasce. Depois, mergulhamos na palavra, aprendendo a arte e a responsabilidade da exegese, com o diálogo entre os três mundos do texto. A partir daí, aprendemos a forjar a proposição, o coração focado da mensagem, unindo a lógica do logos, a emoção do patos e a ação do ethos. Exploramos a estrutura, a arquitetura que dá forma à mensagem, aprendendo a usar formas dedutivas e indutivas. Afiamos a linguagem, buscando um discurso de ressurreição, rico em imagens concretas e inclusivas. E, finalmente, consideramos a entrega, o momento da encarnação da palavra através da nossa presença, voz e corpo. Essa metáfora do Gardner C. Taylor, um dos maiores pregadores do século XX, resume tudo de um jeito maravilhoso. A pregação é como preparar e servir uma refeição gourmet. Os ingredientes de alta qualidade, a matéria-prima, são a nossa teologia sólida e a nossa exegese rigorosa. A receita bem planejada, o passo a passo que garante que os sabores fiquem equilibrados, é a estrutura do sermão. O tempero cuidadoso que desperta o paladar e dá vida ao prato é a nossa linguagem, o uso de imagens. E, finalmente, a bela apresentação, o empratamento que convida a comer com prazer e honra tanto os ingredientes quanto quem vai comer, essa é a nossa entrega. Todos os elementos são essenciais. Não adianta nada ter os melhores ingredientes se a receita for ruim, o tempero for errado ou a apresentação for desleixada. A palavra de Deus merece ser servida com a máxima excelência em cada etapa do processo. Para concluir, não com respostas, mas com perguntas que nos mantenham na estrada, eu deixo 5 reflexões. Vamos pensar rapidinho em cada uma. Primeira, qual é a minha família teológica e como ela limita ou expande minha pregação? Essa não é uma pergunta para responder uma vez e pronto, mas para se fazer sempre. Segunda, o quão bem eu realmente conheço o contexto da minha congregação? Isso nos chama a sair do escritório e a ouvir as pessoas de verdade. Terceira, qual nova estrutura de sermão eu posso experimentar no próximo mês? É um convite para sair da zona de conforto e arriscar. Quarta, minha linguagem é mais informativa ou ela evoca sentimentos? Uma pergunta que nos faz avaliar se estamos só falando sobre Deus ou criando um espaço para um encontro com Deus. E por fim, minha entrega é autêntica ou é uma imitação? Essa pergunta nos convida a um exame de consciência sobre nossa integridade, sobre a distância entre o que a gente prega e quem a gente é. Que essas questões nos mantenham sempre como aprendizes na sagrada, desafiadora e alegre tarefa de proclamar a palavra. Muito obrigado.